Olá amigos, eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. E hoje iremos entrevistar o presidente da URBS, porque é de extrema urgência que isso ocorra para que a população tenha ciência do que ocorre com o transporte coletivo em nosso município. Porque enquanto abre-se a caixa preta da URBS na prefeitura, a Assembleia Legislativa retiram a assinatura de deputados, evitando a CPI do hospedagem. O que esconde isso aí? O que eles não querem que a população saiba? Tenho certeza que em 3 de outubro os eleitores irão dar o resultado, porque queremos transparência total daquilo que atinge a nossa população. Olá amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Vamos falar sobre transporte público de nosso município e das cidades que fazem parte da Grande Curitiba. E o entrevistado de hoje será o doutor engenheiro mecânico Roberto Gregório da Silva Júnior, que é o atual presidente da URBS. Presidente, seja bem-vindo ao programa e vamos procurar levar informação à nossa comunidade, à nossa cidade, daquilo que a URBS faz, daquilo que é a função essencial dessa entidade municipal que vem atender os anseios de nossa população, levando o transporte coletivo. A população reivindica muito a baixa dos custos. Os empresários alegam que é impossível. Qual a posição da URBS no tocante a esses preços do transporte na nossa cidade, presidente? Bom, o prefeito Gustavo Frutti, desde o início da sua gestão, ele determinou a criação de uma comissão para avaliação da tarifa, que coincidentemente terminou seus trabalhos depois de 4 meses, em sessões públicas, toda semana, da qual participaram segmentos organizados da sociedade e qualquer interessado que tinha interesse participava dessas reuniões. Nesse trabalho, nós identificamos uma série de pontos que serão objetos agora de auditoria e de estudos complementares, exatamente com o objetivo de identificar oportunidades para a redução dos custos do transporte coletivo em nossa capital. Presidente, é um assunto que a gente gostaria de levar para a nossa população, que é interessante, como uma forma de transparência que a atual gestão Gustavo Frutti em campanha prometeu que realizaria. Como é que se aplica e se calcula o preço das passagens dos ônibus em Curitiba e na região metropolitana? Pois é, essa é uma questão muito importante, até porque ela afeta o bolso de todo mundo. Na realidade, nós temos uma sistemática de cálculo, que foi tratada nessa comissão também, mas que está hoje disponibilizado em nossas páginas, seja da Prefeitura, da própria URBS. As pessoas, todos interessados, têm condições de verificar como que é calculada a tarifa. Basicamente inclui o salário de motoristas e cobradores, os combustíveis utilizados, ou seja, uma série de itens que foram objeto do contrato de concessão. É importante lembrar que esses itens, em função do trabalho realizado por essa comissão designada há 4 meses pelo prefeito, eles vão ser auditados em diversos pontos e em outros pontos vão sofrer uma análise mais detalhada de forma a verificar se eles estão adequados ou se eles podem ser reduzidos. Presidente Gregório, a URBS gerencia o transporte. A URBS visa lucro, presidente? Bom, a URBS, é importante a gente também lembrar que além do transporte coletivo, ela cuida também do chamado mobiliário urbano, da gestão do mobiliário urbano. Dentre eles, talvez o mais importante seja a rodoviária. Então também é um outro tipo de ação que a URBS desenvolve. A URBS, como empresa, né, ela é uma sociedade de economia mista, controlada quase que na sua totalidade pelo município de Curitiba. E ela, ao longo dos anos, ela tem acumulado resultados deficitários. O que nós pretendemos, até por orientação do prefeito Gustavo Frutti, é buscar uma empresa equilibrada. Isso não significa necessariamente lucro, mas também não significa uma empresa deficitária, significa uma empresa equilibrada. De tal forma que esse equilíbrio permita a URBS melhorar os serviços que são oferecidos para a sociedade. No tocante a esse equilíbrio financeiro, eu acho que é de suma importância, porque não se pode trabalhar eternamente no vermelho, porque alguém vai ter que pagar a conta. E dessas atribuições da URBS, de controlar o transporte coletivo, controlar a rodoviária, tem mais alguma atividade que a URBS abrange? Sim, por exemplo, toda a parte de aluguel de lojas
em imóveis públicos, é de responsabilidade esse gerenciamento, a fiscalização desse serviço, por exemplo, é um dos serviços que a URBS está responsável. O que nós pretendemos, obviamente, é identificar novas oportunidades de melhoria nos serviços públicos oferecidos à sociedade, em que a gente possa melhorar as receitas e reduzir despesas. Presidente, outro assunto que é interessante, que a gente leve a informação àqueles que nos assistem, segundo informações que eu obtive, desde 1990, não se abre licitação ou não se concede novas placas dos táxis, que isso aí favorecia até a própria agilidade na cidade, a mobilidade dentro da cidade com novos táxis que hoje, para você pegar um táxi conforme o dia, você não consegue. O que tem a comentar a respeito desse assunto sobre os táxis, novas placas de táxi? Bom, nós recebemos também a determinação do prefeito Gustavo Frutti de resolver esse assunto, de oferecer uma melhoria desse serviço para a sociedade de Curitiba. O objetivo dessa audiência é receber sugestões, seja dos profissionais que trabalham no sistema de táxi, seja da sociedade e dos usuários do serviço de táxi, no tocante ao modelo de licitação. Quais seriam os parâmetros para a escolha dos novos profissionais que vão atuar no mercado, quais são os parâmetros técnicos que pretendemos e devem ser utilizados nessa licitação, a qual a nossa expectativa é que seja lançada ainda no mês de julho. Porque no tocante aos táxis, presidente Gregório, eu posso afirmar que começou a chover em Curitiba, e Curitiba é uma cidade privilegiada, que é estilo europeu, chove bastante, não se consegue táxi. Então isso aí eu acho que seria interessante até que houvesse uma agilidade nesse processo, né, que se achasse um caminho, porque com certeza iria favorecer a nossa população. Também, em estudo que fiz, presidente, o transporte público interligado com os municípios vizinhos encarecem. Como é que poderia se minimizar isso aí para baratear esse custo? Será que os veículos utilizados, como são de um determinado modelo, não encarece esse transporte? Bom, uma das coisas que nós defendemos, e é importante a gente lembrar que a responsabilidade pelo transporte intermunicipal de características urbanas é do governo do estado. Isso conforme a legislação legislação estadual, a legislação federal estabelece. E nós temos nos colocado à disposição do governo do estado para construir de forma conjunta, auxiliar o governo do estado na medida em que ele assim o deseje, um novo processo licitatório. Nós achamos que o processo licitatório deve contribuir para melhorar essa situação que hoje a gente vive do ponto de vista de custo. Porque a partir do momento que tem concorrência, existe disputa e essa disputa tende a oferecer ao mercado, né, de empresas, vão oferecer serviços provavelmente com preços melhores do que talvez os ora praticados. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto da questão é que, reconhecida essas responsabilidades, nós também temos a expectativa de ter um aprimoramento na modelagem tarifária, porque hoje o sistema de Curitiba, o sistema urbano, é um sistema equilibrado do ponto de vista econômico e financeiro. O desequilíbrio passa a existir a hora que se integra a rede, né? Mais 13 municípios. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos possibilidade de utilizar o transporte coletivo pagando a mesma tarifa única, deslocando ao longo de 4 municípios, por exemplo, ao longo de mais de 90 quilômetros. Então, obviamente, essa situação implica num ônus maior para o processo. Agora, o que é importante a construção de solução conjunta, porque o que nós defendemos é a rede integrada e a tarifa única como um patrimônio da sociedade, e esse patrimônio tem que ser preservado. E ele depende do quê? De soluções definidas conjuntamente pelo governo do estado, pelo município de Curitiba e eu diria mais, pelos municípios que são beneficiados com esse tipo de integração. Pelo que eu entendi, presidente, hoje então a forma de que é feito o cálculo dessas passagens, e essas passagens intermunicipais está penalizando o usuário curitibano que usa só dentro do município, porque na verdade está fazendo uma socialização, encarece dentro do município para atender toda a grande Curitiba. Eu acho que é importante a gente ver com um certo cuidado, porque a gente tem que considerar também que ambas as partes estão sendo beneficiadas, sejam aquelas pessoas que moram fora de Curitiba, sejam as pessoas que moram em Curitiba. Porque nós temos situações de pessoas que moram em Curitiba e que trabalham nos municípios da região metropolitana e vice-versa também.
Então, muitas atividades comerciais, muitas profissões são conduzidas, exercidas por pessoas que moram fora de Curitiba, mas vêm desenvolver a sua atividade profissional aqui no município, gerando benefícios também para a cidade. Então, a compatibilização, o equilíbrio dessa situação é um grande desafio que a gente tem que enfrentar. E a filosofia é de privilegiar, né, as pessoas que têm menores condições de renda a ter uma tarifa social. Então, obviamente, dentro de um processo de equilíbrio, aqueles que podem mais, eventualmente vão dar a sua contrapartida nesse processo também. Agora, o grande desafio reside em buscar alternativas complementares, porque sempre o conceito que se adotou é de um sistema autossustentado. Mas nós temos que entender que o momento hoje exige o desenvolvimento de novas soluções. Por exemplo, quando a gente fala do transporte intermunicipal, que ele gera um desequilíbrio, por que nós não podemos pensar, por exemplo, de ter um vale transporte metropolitano, onde através dos recursos, por exemplo, advindos do governo do estado, seriam complementada a diferença da passagem para aqueles que vêm de fora ou vão daqui para fora. A outra questão nesse aspecto diz respeito àquela população de baixa renda que hoje não tem condições de utilizar o transporte coletivo, porque não tem renda suficiente. Então nós poderíamos pensar, por exemplo, na criação de um vale transporte dignidade, onde daria condições dessas pessoas de baixa renda, por exemplo, utilizarem o transporte coletivo. Então tem muita, eu diria assim, coisa para ser avaliada, discutida, tem muitas soluções que precisam ser construídas pelos atores envolvidos. Presidente, atualmente no Brasil vem ocorrendo diversas manifestações, inclusive com os estudantes pedindo passe livre. E pelo que a gente vem ouvindo, do déficit que vem enfrentando o transporte coletivo, como é que o senhor vê essa solicitação da população, esse clamor principalmente dos jovens? Eu diria que é muito bem-vindo, porque a partir do momento que determinados temas são colocados em discussão, existe uma maior sensibilização dos poderes constituídos, dos governos, da própria sociedade, do setor produtivo, em discutir os temas e encontrar soluções conjuntas. Muitas vezes, essas pressões que a sociedade fazem, elas são um elemento transformador da própria sociedade. Cito um exemplo, no início do ano nós tivemos muitos entendimentos, muitos debates sobre a celebração ou não de um convênio com o governo do estado para manter a rede integrada e para manter a tarifa única. Nessa oportunidade, começaram vários segmentos a participar dessas discussões, que até então eles não discutiam esse tema. Então, na nossa opinião, a mobilização social, a colocação do tema de mobilidade, entre outros temas, ela é relevante porque ela obriga, né, as pessoas, aos agentes públicos, ao setor produtivo a refletir exatamente sobre a situação e tentar desenhar novas alternativas. Ok, presidente, é importante que a população tenha conhecimento do que a gente está falando, porque atinge a todos. E quando se fala que a interligação do transporte público encarece, na verdade ele favorece aqueles menos poder aquisitivo menor, que não tem condições de morar aqui, mas trabalham aqui e moram em outra cidade. Então isso aí, na verdade, é uma socialização de quem tem mais, contribui um pouquinho mais, para que todos possam viver com dignidade. Eu acho que isso é importante, que a população tenha esse conhecimento, presidente. No tocante aos radares, presidente, a URBS tem alguma coisa a ver com os radares no nosso município? Não, os radares, até quando existia a diretoria de trânsito em Curitiba, era responsabilidade da URBS. Com a criação da Secretaria de Trânsito, toda a área de trânsito da URBS foi desativada, inclusive no tocante à questão do radar, ao uso de radares, ao sistema de fiscalização eletrônica, que passou a ser atribuição exclusiva da Secretaria de Trânsito. Esses recursos, presidente, como tem uma secretaria específica para o trânsito, a CETRAN, eles não poderiam ser compartilhados com a URBS no sentido de favorecer o preço no transporte coletivo? A legislação que trata da questão de multas, ela é muito específica, então ela estabelece no que os recursos advindos de multas podem ser utilizados. Então, entre essas alternativas que a legislação estabelece, está a educação do trânsito, está a sinalização de trânsito, está a fiscalização eletrônica de trânsito. Então, essas atribuições e essas aplicações de recursos hoje são específicas da
Secretaria de Trânsito. Não significa dizer que não existam ações de interesse comum e compartilhado. A Secretaria de Trânsito tem feito um esforço muito grande no tocante à fiscalização e, em especial, no tocante à sinalização. Quando eu falo fiscalização, por exemplo, nós hoje estamos discutindo a implantação das faixas exclusivas, que vão beneficiar quem? O transporte coletivo, de forma a torná-lo mais rápido do que ele é hoje. Para a implantação de faixas exclusivas, nós precisamos de novas sinalizações e nós precisamos de fiscalização eletrônica, por exemplo, para verificar se quem está utilizando a faixa exclusiva é quem a lei vai estabelecer, ou seja, se são os ônibus, o transporte coletivo. Então, essa sistemática de fiscalização para as faixas exclusivas e a própria sinalização poderia, e com toda certeza, já temos sinalização do secretário de Trânsito de Curitiba, que vai ser feito um esforço conjunto em prol da sociedade. Presidente, eu vim recentemente da Câmara Municipal de Curitiba, onde que será instaurada uma CPI para investigar a entidade que o senhor é presidente. Como é que o senhor vê essa CPI, presidente? Eu vejo com muito bons olhos, até porque existem muitas dúvidas da sociedade sobre as operações do transporte coletivo, sobre as operações da URBS, sobre as operações do Fundo de Urbanização, né, de Curitiba, e nada melhor do que mais lentes, mais olhos em cima dessas operações. Nós temos também, é importante lembrar, que o prefeito, além da comissão de auditoria pública, né, que foi instalada há mais de um mês, com representantes da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Católica, da Universidade Positivo, de diversos sindicatos, já há um mês, conforme eu disse, ela tem por objetivo examinar com detalhes alguma dessas operações, nesses segmentos que ainda há pouco eu lhe falava. E ela está recebendo, essa comissão de auditoria que o prefeito já instalou, está recebendo um suporte desse trabalho da comissão de avaliação da tarifa, que identificou diversos pontos que precisam ser examinados. Então eu diria que quanto mais segmentos organizados da sociedade, quanto mais os poderes constituídos, né, trabalharem sobre esse tema, melhor essas coisas vão ser esclarecidas. E identificando-se irregularidades, elas vão ser devidamente tratadas, seja do ponto de vista de saneá-las, seja do ponto de vista de responsabilizar, se for o caso, os eventuais responsáveis. Presidente, a gente também ouve muito falar pela população e pelos próprios políticos que na URBS existe uma caixa preta. Essa caixa preta existe? Se existe, ela vai ser aberta então? Olha, eu diria o seguinte, o nosso esforço desde o início da gestão tem sido de disponibilizar toda a informação à sociedade de uma forma geral. A última iniciativa nesse sentido foram as quase 15 mil páginas de todo o processo licitatório do transporte coletivo que foi colocado à disposição de toda a sociedade, inclusive no próprio site da URBS. Foram feitas cópias, entregues a todos os vereadores e também para diversos sindicatos e outras pessoas que participam e que participaram do trabalho dessa comissão de avaliação da tarifa. Então eu diria, nós realizamos a primeira audiência pública da história de Curitiba sobre o transporte coletivo, estamos fazendo uma sobre o táxi, criamos essa comissão de avaliação da tarifa, criamos já há mais de mês a comissão de auditoria. Então existe um esforço muito grande da atual administração no sentido de tornar as coisas muito mais claras, muito mais transparentes e de identificar irregularidades. Então esse esforço, eu diria, de abrir a caixa preta, ele tem sido diário, tem sido constante, e é o que nós pretendemos continuar trabalhando. E esperamos, a população espera realmente que tenha essa transparência para que você possa dormir com tranquilidade e uma preocupação a menos, porque isso aí de anos é o que nós ouvimos e agora parece que estão abrindo, estão despintando essa caixa, né? Dos assuntos também, presidente, que a população na rua clama por segurança. E no tocante à segurança, o que a URBS vem fazendo algum serviço no tocante à segurança nos tubos e terminais? Existe essa preocupação, esse trabalho? Eu diria que é muito grande e muitos resultados, em que pese não serem amplamente divulgados, já começam a aparecer. Então, por exemplo, hoje nós temos todo um sistema de monitoramento
do transporte, que envolve câmeras colocadas em pontos estratégicos, que envolvem câmeras nos terminais e nas estações, e isso tem nos permitido um acompanhamento muito preciso das operações de transporte. É também interessante lembrar que o prefeito, no início da gestão, já determinou uma integração dos sistemas de monitoramento do transporte, do trânsito e da segurança, através da Guarda Municipal. Então, hoje nós já estamos construindo uma plataforma que visa trocar informações em tempo real de todas as ocorrências. Então, de tal forma que o trânsito tenha informações sobre o sistema de segurança, que o transporte também compartilhe essas informações e vice-versa. Hoje nós temos, além disso, 100% dos ônibus da frota da rede integrada monitorados por GPS. E estamos lançando nos próximos 15 dias, inclusive, a informação pública da localização de onde estão esses ônibus. Além disso, essa informatização dos ônibus também nos permite trocar informações. O motorista pode mandar informações para a sua empresa e também recebemos essa informação no centro de operações de eventual ocorrência, seja um acidente, ele tem um botão de pânico, por exemplo, para acusar um eventual assalto ou qualquer confusão que gere uma ação da segurança e vice-versa. Então também nós temos condições de alimentá-lo com informação nesse sentido. Então eu diria que o sistema hoje, do ponto de vista da tecnologia, está muito avançado e eu diria assim, com um grande diferencial positivo em relação às demais capitais do Brasil. Presidente, a gente tem ouvido também dos empresários do transporte coletivo que fazer transporte coletivo em Curitiba está ficando impraticável. Isso aí não poderia a prefeitura manter frota própria? Não baratearia esse custo do transporte? Eu diria o seguinte, tem duas questões nesse aspecto, nessa sua pergunta. A primeira delas é que essa comissão de avaliação da tarifa, durante esses 4 meses, identificou uma série de pontos interessantes, entre eles essa questão do processo licitatório. Então, diversos segmentos da sociedade reclamam sobre o processo licitatório do transporte coletivo. E as empresas também reclamam que os contratos não são bons, que não estão dando condições operacionais para elas. A pergunta que fica no ar e que nós pretendemos aprofundar a construção de uma resposta é que será que talvez não é o momento de rever essa licitação que foi feita? Se empresas que foram contratadas não estão satisfeitas e alguns segmentos da sociedade também não estão satisfeitos, talvez o momento seja de sentar e verificar o que pode ser feito nesse sentido. Esse é um aspecto da questão. A questão de constituição ou não de uma frota pública com toda a operação de responsabilidade do poder público, eu digo que sempre é uma alternativa, só que não é uma alternativa de curto prazo. Por quê? Porque envolve a contratação de pessoas, o treinamento, a instituição de sistemas de operação, porque hoje o que o poder público se dedica é regular, planejar, programar as linhas e fiscalizar o trabalho. Basicamente essas 3 funções. O que nós estamos falando é de operar uma empresa ou várias empresas para o transporte coletivo. E aí a experiência, pelo menos brasileira, tem demonstrado algumas limitações na capacidade do poder público em executar de forma direta essas operações. Agora, eu diria que num contexto de revisão de parâmetros, de paradigmas, né, é sempre uma possibilidade de ser considerada também. Presidente, no tocante à concessão do transporte público, também a gente tem observado que ele vem mantendo praticamente nos últimos 50 anos as mesmas empresas, os mesmos consórcios. Consórcios esses que são compostos sempre pelos mesmos. Não tem como abrir esse leque para que mais empresas concorram, o que favorece esse decréscimo? É por isso que nós estamos defendendo, por exemplo, a licitação do transporte intermunicipal de características urbanas. Hoje os contratos que o governo do estado mantém são contratos de permissão, contratos precários, né, frente à legislação em vigor. Então, por exemplo, a partir do momento que houver uma licitação, temos a expectativa que deverão ocorrer empresas operadoras, né, de diversas localidades para participar desse processo licitatório. Então, hoje, eu diria assim, no horizonte de curto prazo, desde que o governo do estado tenha interesse em conduzir esse processo licitatório, essa questão da concorrência pode ser que efetivamente ela venha a ocorrer. No âmbito de Curitiba,
no final de 2010, teve início, né, as novas concessões, objeto de um processo licitatório, que é aquele que eu falava que hoje parece que não satisfaz nem empresas, nem a sociedade, e que eventualmente pode ser revisto. Se for revisto, o que seria? Implicaria em suspender, aliás, suspender não, em revogar essa licitação e fazer uma nova licitação. Possibilidade, então, ela existe. Presidente, também eu gostaria, já estamos chegando ao final da nossa entrevista, que está sendo bastante proveitosa, eu tenho certeza que a população que assiste nosso programa teve diversas dúvidas esclarecidas e que às vezes as coisas são mostradas de uma forma errada. Então, por isso que a gente está vindo aqui na URBS conversando com o presidente. A gente observa o nosso transporte coletivo, que ele é um transporte de qualidade nos horários que não é horário de pico. Nos horários de pico ele se torna praticamente impossível de adentrar um ônibus porque é muita gente. O metrô, presidente, o senhor está vendo alguma possibilidade? Porque se ouve muito em campanha comentar do metrô. Existe alguma possibilidade de dar início a essas obras? Bom, na realidade o metrô que nós recebemos, né, o projeto, ele apresentava algumas deficiências em nosso entendimento do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico-financeiro, ou seja, demandava muito mais recursos, não só para a sua implantação, mas como para a sua operação. Então, nesse sentido, alguns parâmetros foram revistos e foi colocado à disposição da sociedade interessada em apresentar propostas, a apresentação de projetos, que deverão acontecer agora até o mês de agosto. Então, nossa expectativa é que as grandes empresas interessadas em investir nesse segmento apresentem propostas que sejam adequadas às necessidades da sociedade de Curitiba. No tocante ainda ao metrô, parece que o governo federal já determinou uma certa verba para investir no metrô. Esse dinheiro não pode ser perdido, presidente? Na realidade, o que é importante a gente sempre preservar é o interesse público. Então, esses recursos do governo federal, se não forem canalizados para o metrô, com toda certeza poderão ser canalizados, no nosso entendimento, através de projetos específicos, né, renegociados para aplicação em outras ações de mobilidade. Entretanto, eu acho prematuro qualquer conjectura nesse momento, até porque nós temos a expectativa de receber bons projetos adequados às necessidades e às demandas do povo curitibano. Ok, presidente, a gente agradece a sua participação. Entrevistamos aqui o presidente da URBS, o engenheiro mecânico Roberto Gregório da Silva Júnior, que com certeza está mostrando que a URBS não é tão caixa preta, está abrindo a URBS para a população, e nós estaremos aqui com o programa Uma Janela para a Cidade sempre que possível, buscando a informação para levar para você, telespectador. Porque o nosso objetivo é a transparência, contribuir para o desenvolvimento do país, porque acreditamos ver ainda a nossa cidade uma cidade de primeiro mundo. Obrigado, presidente, e até um próximo programa. Muito obrigado pela oportunidade.